Certo? Então vamos lá. Vamos entender por que a gente precisa fazer as atividades dentro do prazo. Eu pedi para vocês tentarem fazer as atividades do bloco de revisão, não é isso? Porque hoje a gente... eu não estou projetando. Hoje... Aqui é 1920 por 1080. 1920 por 1080... Será que eu estou gravando ainda? Estou. Então, hoje a gente vai resolver os exercícios para passar para o próximo. Então, se vocês tivessem feito isso daqui, eu gostaria muito que vocês tivessem feito, vocês levariam por volta de umas, dependendo do nível que vocês chegaram de FUP, 4 horas, 5 horas, alguns mais, porque tem umas atividades aqui que são capciosas. E qual é a ideia da aula, para vocês entenderem? Aprendizado é algo baseado em contraste. Se você tentou fazer, quebrou a cabeça, fez um código ruim, quando você olhar para a proposta do que está sendo colocado aqui, vale, que legal, essa ideia é boa, essa forma de fazer é fácil, eu não tinha pensado nisso. O seu cérebro aí começa a ligar um monte de luzezinhas baseado no contraste entre o que você fez e o que você está vendo. Se você não fez, vai ser só um punhado de informações novas que meio que não vai ter muito na sua mente onde ser pendurado. Ainda vai fazer sentido, mas os cabides, os ganchos mentais de onde essa informação ficaria fixada, eles não vão existir. Então, a sua capacidade de retenção da aula de hoje é muito menor se você não tentou fazer as atividades antes. Mas como a gente não pode esperar para sempre, qual é a sugestão que eu faço? Se você não fez, você vai assistir a aula, entender a proposta, ver as técnicas e vai tentar fazer. Se você já fez e o que a gente propôs é muito diferente, você pode até tentar refazer. Mas se você já se sente confiante, você pode passar para o próximo bloco. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui as que eu acho mais interessantes. Pintando a casa, criança, jovem, adulto e fuga de helicóptero, é só if else, não tem novidade. A diversão começa com Pedra na Lua, Casal e Baruel. Essas três são legais porque são as que nós utilizamos estruturas próprias da linguagem, como mapas, conjuntos e listas para resolver. Então, vamos começar com Pedra na Lua. Pedra na Lua. Vocês fizeram isso daqui na época de FUP, Pedra na Lua ou não? Não? Vocês fizeram? Exato. Como é o Pedra na Lua? Pedra na Lua, você vai verificar quantos jogadores estão jogando, vai verificar os valores de jogadas desses jogadores e você vai ter que dizer qual jogador ganhou o jogo. Ganha o jogador que tem as duas pedras com 10 metros ou mais e que colocaram as duas pedras o mais perto possível. Então, nesse caso, esse daqui foi desclassificado, esse daqui fez 5 pontos, né, que é 15 menos 10, o valor absoluto. Então, no caso, ele é o índice 1, ele é o jogador que ganhou. Aqui nesse caso, a gente tem que esse foi desclassificado, esse fez 2 pontos, esse fez 1 ponto. Então, ganha o índice 2. Esse daqui fez 3 pontos, 15 menos 12. Esse daqui fez 4 pontos, 16 menos... Não, 2 pontos, né? 16 menos 14. E esse aqui foi desclassificado. Então, ganha o jogador 1. Entenderam o problema? Beleza. Isso aqui é um algoritmo de busca condicional. Não, de busca por ótimo condicional. Você nem sabe se existe alguém que foi aprovado. Mas, se existir, você quer o melhor dos dados, dos valores. Então, quando vocês forem resolver os exercícios, eu sugiro algumas boas técnicas para a vida de vocês ser a melhor possível. Número 1, sempre valide que você conseguiu ler as informações certo antes de quebrar a cabeça com o algoritmo, porque às vezes você leu errado, esqueceu de ler, não conseguiu ler e passa um tempão quebrando a cabeça com o código, quando na verdade
Você nem carregou o vetor direito. Aí você, meia hora depois você descobre, nem carreguei o vetor. Então bora lá, vamos ler aqui as nossas informações. Preciso aqui da nossa quantidade. Quantidade, fmt.scan de quantidade. Agora eu preciso... Oi? A gente estava vendo aqui que no texto está dizendo que a menor distância que vence. Aí tá a menor diferença que vence. A menor diferença que vence. Aí tá como se fosse a maior. Não. Ó, esse daqui fez 3 pontos. 15 menos 12. Esse daqui fez 2 pontos. Que é para ganhar o 16 da fuga. Verdade, porque ele não ganhou. Por que ele não ganhou? 0, 1. Não, o primeiro é o 0, o primeiro é o índice 0. Esse é o jogador 0, esse é o jogador 1. Tá certo. É porque é o jogador 0. Esse é o jogador 0 e o jogador 1. Então, ó, vou criar logo o meu vetor pré-alocado com um monte de zeros. Então, os meus jogadores vão ser um make de... eu preciso agora guardar 2 inteiros. Se eu tivesse em C++ ou em Python, eu poderia fazer, por exemplo, uma lista... Exemplo, estou em C++ ou Python. C++ seria uma lista de pares. Então, existe uma estrutura que já engloba, né, 2 elementos. Em Python, eu teria uma coisa como uma lista de tuplas, né? Tupla int. Só que o Go propositalmente não criou esse tipo abstrato onde você pode socar qualquer valor dentro. Se você precisa agrupar valores, você vai ter que criar o quê? Um struct. Type jogada. Uma jogada é uma struct. E eu vou ter a pedra A e a pedra B, que são do tipo inteiro. Então agora eu tenho uma lista de jogadas. Vou começar já com o meu vetor todo pré-preenchido, com todos esses elementos. Do jeito que eu tenho aqui, jogadores, jogadas. Vamos fazer aqui jogadas. E quanto é que é a quantidade? Quantidade é o primeiro valor que a gente lê. Tá. Então, ó, você vê que aqui 2, ele já criou um vetor pré-preenchido com as 2 jogadazinhas. Então, ele vai imprimir, como todos os tipos são baseados em primitivos, se você manda imprimir um mapa, um vetor de estruturas, ele vai dar um jeito de mostrar isso, tá certo? Na forma como ele conseguir, tá? Então aqui seria a visão default para uma lista de structs. Uma lista de structs onde cada um dos elementos é um inteiro, tá? Então beleza, o que a gente vai fazer agora? Carregar os dados dentro das jogadas. Então bora lá. Para carregar os dados, ou você teria criado uma lista começando em 0, faria a leitura de uma jogada e faria um append, ou você já carrega o vetor todo preenchido e faz a leitura já para dentro da caixinha correta, que é o que eu acho que é mais fácil aqui, né? Então aqui eu faria várias leituras, QTD vezes. Vou fazer assim, ó, para ir em range de jogadas. Então, lembra, essa construção aqui, ela sempre te dá 2 coisas. O primeiro é o índice, o segundo é o elemento. Índice e elemento. Isso daqui percorre o vetor que você criou. Teu vetor já tem 2 espaços. Isso daqui percorre o vetor do vetor que você criou, te dando 2 valores. O índice e o elemento. Esse elemento, ele é estático. A jogada é um elemento estático, tá vendo? Ele não é um ponteiro. Então, isso daqui é a cópia da jogada. Você não consegue alterar a cópia e alterar o original. Você vai ter que fazer de outra forma. A gente vai usar só o índice. Oi? O Ellen tem que ser declarado. Não. Porque a gente está criando ele agora com 2 pontos. Eu só preciso dos índices aqui.
Então eu vou ler quem? Eu vou ler jogadas, posição I, ponto, pedra A, e jogadas, posição I, ponto, pedra B. Estou lendo o endereço dessa variável, estou acessando o vetor nessa posição, vendo cadê a variável e dando para o scan o endereço da variável. Então eu já saio percorrendo o vetor e já faço um scan para dentro do elemento do vetor. Eu poderia ter feito diferente, exemplo, começa com 0, lê as duas variáveis, cria uma jogada, joga a jogada para dentro do vetor. Funciona no mesmo? No fim das contas, funciona. Comecei vazio, tá vendo? Ó? Comecei vazio, mas cabendo vários elementos. Agora eu teria que criar uma jogada, ler a jogada. Porque eu já fiquei confuso. Mudou ali jogadas e Ó, aqui, ó, vou fazer de duas formas. A primeira, eu criei o vetor preenchido, andei pelo vetor jogando o scan dentro do vetor. A segunda, eu criei o vetor com quantos elementos? 0. Meu vetor começou zerado. Li os dados para uma variável, criei aqui uma variável jogada, li os dados para dentro dela e aí eu coloco ela dentro do vetor. Jogadas recebe append, jogadas, jogada. E eu li dentro do bem para fazer as slides, eu acho, não sei. Tem um 0 e depois o que ele Eu estou dizendo que o meu vetor começa com nenhum elemento, mas ele já tem capacidade reservada para vários elementos. Se eu não fizer isso, vai funcionar, só que vai ser aquele negócio. Começa com 0, adiciona, duplica, adiciona, adiciona, duplica, adiciona, adiciona, duplica, que a gente falou sobre o comportamento do vetor. Se eu já pré-reservo a quantidade de elementos, ele começa atualmente com 0 elemento, mas ele não vai precisar fazer resize. Pô, vida, que coisa chata. Ele não vai precisar fazer resize até... que coisa chata. Por que está acontecendo isso? Deixa eu mandar a fonte. Esse aqui funciona. O final da história é o mesmo, só a forma de percorrer que é diferente. Print ln jogadas. Ué, cadê as minhas jogadas? Não estão aqui. Foi que a gente fez errado. Tá. Como eu criei com 0 elementos, ele vai interar em 0 elementos. Então eu quero interar na quantidade. Eu vou fazer isso quantidade vezes. Sim. Eu preciso fazer esse loop para todos os elementos. Da outra vez eu tinha criado o vetor preenchido. Então o meu vetor já representava a quantidade de elementos. Só que agora eu criei o vetor com quantos elementos? 0. Então eu preciso fazer o loop na quantidade, no valor quantidade. Oi. Esse make seria para fazer o vetor? O make ele serve para criar o slice. Se você criasse assim, eu sugiro que vocês sempre usem o make, beleza? Então o make cria o vetor e você pode dar para ele 2 parâmetros. O primeiro parâmetro seria a quantidade de elementos que ele vai iniciar e o segundo a capacidade pré-reservada para os elementos. Então, eu prefiro aqui a primeira abordagem, vou voltar para ela, para fazer o scan, que é, crio o meu vetor já preenchido, tá vendo? Crio o meu vetor já preenchido com quantidade de elementos, um monte de elementos com valor 0, e eu percorro esses elementos já fazendo o scan para dentro do vetor.
E aí eu saio fazendo scan e preenchendo todo mundo. No final eu tenho o vetor preenchido. Jogadas. Tudo bem? Tamo junto? Tá? Então, por simplificação, sempre que você for criar um vetor, use o make, beleza? Vão existir outros motivos que envolve entender como é que funciona a alocação interna e ponteiros, mas por enquanto o o make vai funcionar para sempre. Em todas as situações o make vai funcionar para sempre, tá? Nunca cria estático. Beleza? Então agora nós temos uma lista de elementos com todas as jogadas. Só perguntando, ali naquele for, que vai correr a quantidade de vezes que tem jogado. A quantidade de elementos do vetor de jogadas. Cujo é igual à quantidade? É igual à quantidade? O I vai percorrer todos os índices de elementos. Então vai ser equivalente à quantidade de jogadas. Quantidade de jogadas determinada pela QTD? Pelo QTD, que foi o primeiro valor que você leu quando começou o código. Você leu a quantidade, depois carregou todas as jogadas. Ok, mas poderia, por exemplo, no lugar de colocar jogadas, colocar QTD no lugar? Aqui, sim. Nesse caso, sim. Que são a mesma coisa. Ok. Daria no mesmo no final da história. Ok? Então, isso daqui é importante porque se você não conseguir carregar os dados, você não consegue fazer o código. Então, sempre lê os dados, verifica se está lendo direitinho para começar a fazer o código. O que é que eu tenho que calcular agora? O elemento que tem os dois valores válidos e que tem a melhor pontuação. Então, para isso, a gente vai precisar saber qual é a pontuação. Seria uma função lá de ABS, math.abs. Só que a função ABS é uma função feita para float. Então, eu vou criar minha própria função ABS aqui, que recebe uma jogada. E vai retornar o quê? Fazer aqui. Se a pedra A for menor do que a pedra B, j.pa for maior do que j.pb, então retorna j.pa menos j.pb. Se não, retorna j.pb menos j.pa. Isso retorna um inteiro. Então, a minha pontuação seria isso daqui, né? Só para simplificar. Só olhar na função, qual dessas é variável? A variável é j, que é a jogada que o aluno, que a pessoa fez. O parâmetro é a jogada. Aqui seria a pontuação da pessoa, né? Pontuação. A pontuação é a diferença entre as duas pedras. A pontuação de um jogador é a diferença entre as duas pedras. Estou pensando sobre o C, aí também do contrário, a variável. O tipo sempre é depois da variável aqui. Okay. O tipo sempre é depois. Porque isso permite, por exemplo, se eu estivesse fazendo com pedras, dizer que eu vou precisar da primeira pedra e da segunda pedra e ambos são inteiros. Fazendo o tipo depois, eu consigo aplicar ele para todo mundo que vem antes. Eu não precisaria dizer que o primeiro é inteiro, o segundo é inteiro, o terceiro é inteiro, o quarto é inteiro. E aí você pode fazer, por exemplo, você pode dizer que nome é um string e que pedra A, pedra B e pedra C são inteiros. Então essa ideia de colocar o tipo depois permite a gente pensar em rollback, né? Tudo para trás que não tem tipo é o mesmo tipo desse cara da direita. Tudo bem? Vamos nós aqui. Aqui a gente agora vai com o algoritmo de busca. Eu tenho que saber quem é a pessoa que tem o melhor valor. E se vocês fizerem SimFup, você tem várias formas de fazer isso. Uma delas seria
salvar a posição da pessoa que tem o melhor valor, né? O índice do melhor. Quem é o melhor cara? Como por enquanto não tem ninguém e eu não sei se vai ter alguém, eu posso dizer que o melhor cara é -1. Não sei se tem, né? Tá certo? Porque -1 representa também a ausência de alguém escolhido. Se eu disser que o melhor é o 0, então é como se eu já tivesse dito que o 0 é o melhor. Exatamente. Então eu vou deixar o índice porque no final eu quero o índice. Nem tudo tem resposta. Eu perguntar qual é a idade do aluno mais jovem da sala, tem um caso em que isso não faz sentido. Qual é? Negativo. Qual é a idade do aluno mais jovem da sala? Quando é que essa pergunta não faz sentido? Quando não tem aluno. Se não tem aluno, não tem a idade do aluno mais jovem. Ok? Aqui a gente está perguntando qual é o índice do jogador que fez a melhor pontuação. Se ninguém passou, não tem jogador que fez a melhor pontuação. Então é uma forma de controlar isso daí. Alguma alternativa a isso? Alguma alternativa a isso? Teria, mas aí a gente teria que trabalhar com tipos. Eu poderia dizer que é o jogador, o índice ou vazio, entendeu? Ou então undefined. Aqui seria o equivalente ao TypeScript, né? TypeScript seria um nulo, um inteiro ou nulo. No Python seria assim. No C++ a gente teria um optional, onde esse cara pode existir ou não pode existir, entendeu? Então, dependendo da linguagem, você vai ter formas de expressar existência ou inexistência de algo. Tá certo? Quando é que você quer dizer que algo não existe? Não tem como dizer que o inteiro não existe, né? Então, você vai mudando de linguagem para linguagem a abordagem. Por enquanto, eu sei que não existem índices negativos. Então, se eu disser que ele começa com -1, isso também representa que ninguém ainda foi selecionado. Agora a gente vai ter que ir para o nosso loop. Para cada jogada. Lembra, todos os loops eles pegam índice e valor para cada jogada em jogadas. Vamos logo descartar se essa criatura foi tá no jogo ou não está no jogo. Como é que eu testo aqui? O que é que eu preciso para ser válido? Exatamente. Se jogada.pedra A for menor do que 10 ou jogada.pedra B menor do que 10, então continua, vai para o próximo, porque esse cara aqui foi descartado. Eu não vou usar o índice. Eu vou usar o índice também. Supondo que a jogada dele é válida, como é que eu sei que ele é o novo melhor? Se a pontuação for menor do que a menor pontuação. Se a pontuação dele for melhor do que o atual melhor, mas também tem um outro caso mais simples. Eu já esqueci da questão. Se ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, não tem com quem comparar. Então, se não existe atual melhor, ele é o melhor. Sim ou não? Não tem mais de caso. Tem dois casos no caso. Quando tem empate? Ignora. Por exemplo, o primeiro caso é, se o índice do melhor é igual a -1, significa que não tem ninguém para comparar. Então, qual é o índice do melhor agora? Assim mesmo? Vai ser esse cara que eu estou analisando, concorda? Que ele passou no teste das duas pedras. Como eu não tinha ninguém, agora ele é o melhor jogador. Qual é o segundo caso aqui? Se a pontuação dele é melhor do que a pontuação do atual melhor, concorda? Então, se a pontuação dele, quem é a pontuação dele? Jogue, for melhor, ou seja, menor do que pontuação, o nome da minha variável? Pontuação. Se a pontuação dele for menor do que a pontuação, quem é o atual melhor? Jogadas, índice melhor. Se a pontuação dele for menor do que a pontuação do atual, então ele se torna o melhor. O que é que eu fiz errado?
pontuação. Falta o if. Eu tinha feito diferente. Vai dar no mesmo. Mas você tem várias formas de fazer isso. Você pode usar um max aqui. Eu estou usando o algoritmo clássico de busca por busca condicional. Só que você tem isso daqui e isso gera o mesmo resultado, né? Então isso daqui é um ou ele é o primeiro ou ele é melhor do que o melhor. Se isso acontecer, ele se torna o melhor. Ou ele é o primeiro, ou ele é melhor do que o melhor. Se isso acontecer, ele se torna o melhor. E aí no final a gente tem o melhor. Acho que vai ter um caso especial que é quando ninguém é selecionado, né? Então, se o índice for igual a -1, temos que ir sem ganhador. Se não, eu tenho o que imprimir como o melhor jogador. E eu não sei, o que é que vocês acham que o Mickey está segurando aqui na figurinha? A garrafa, qual é o sentido dele estar bêbado, né? É um Mickey bêbado. Não, isso é uma luneta, meu povo, vocês estão vacilando. Isso é uma luneta, que ele estava vendo assim de longe, entendeu? Então, a fila é muito grande lá no parque, ele estava olhando até onde vai a fila para poder ir no brinquedinho do parque lá. Tá vendo? É uma luneta, ele devia estar aqui com o bichinho no olho, no caso, né? Tudo bem? Então, essa atividade foi para a gente ver o quê? Como é que eu consigo criar um struct? Como é que eu consigo fazer uma função e receber um struct? Como é que eu consigo manipular um vetor, preencher o vetor? E só uma brincadeirazinha aqui de FUP para fazer o cálculo, sei lá. Tudo bem? Pode. Ou então vê o vídeo, dá um print e faz. O que eu vou colocar no YouTube quando chegar em casa. Estão tudo lá já. Mas aonde estão? Acesse o Discord e procura lá playlist do YouTube da disciplina. Beleza? Eu poderia dar uma melhorada nisso daqui, organizando em funções. Por exemplo, a nossa lógica é essa daqui, tá vendo? Então, eu poderia tirar isso daqui, colocar numa função, procurar melhor, que recebe as jogadas. Isso daqui é um vetor de jogada e retorna um inteiro. Retorne índice do melhor. Recebi um vetor de jogadas e retornei o índice dele. Então, índice do melhor, que é um inteiro, recebe, como é? Procurar melhor, passando as jogadas. Nossa lógica de busca, nossa função principal. Tudo bem? Tudo bem? Ok, mas Então, qual é a mesma alternativa a usar -1? Por enquanto, -1 é a melhor opção para vocês. Eu não quero falar de outras coisas agora. O que a gente vai fazer agora? A gente tem 3 atividades para trabalhar aqui para vocês pegarem a ideia e os conceitos. Terminou aqui, você vai lá e faz a sua autoavaliação. Usou a ajuda de um monitor? Não, fiz sozinho. Tempo total, ele está registrando o que eu fiz em 26 minutos. Como é que acessa essa parte? Aqui, autoavaliação, letrinha A. Tá certo? Aí você vai lá no A. Fiz com alguém? Não. Tempo total, foram esses 26 minutos. Se você só copiou o meu código, não fez de fato, você diz que fez seguindo aula presencial ou videoaula. Uma coisa é você gastar 26 minutos você fazendo, e outra coisa é você ir assistindo a aula e digitando o que eu fiz. Oi? Professor, eu tinha feito a primeira questão e aí eu passei um tempo com ela, inclusive. Só que na hora que eu fui rodar, apareceu fiquei com 3 minutos. Tá. Como eu faço para saber quando ele começa a contar? É porque assim,
O que eu sugiro que vocês façam? Vão fazendo o código e rodando. O algoritmo, ele não enxerga o que você está fazendo de fato. O que é que ele enxerga? A tua interação com o sistema. Basicamente, toda vez que você roda, ele pega aquele código que você rodou, guarda e cria um timestamp para aquilo. Então, se você começou a fazer, exemplo, passou 1 hora escrevendo código sem rodar nada, o programa não tem como adivinhar se você foi almoçar e voltou depois de 1 hora e continuou trabalhando, ou se você estava trabalhando. Então, a sugestão é, a cada 15, 20 minutinhos, roda o código para você dizer, estou aqui. Mesmo que dê erro, você vai continuar mostrando que está interagindo com a ferramenta. Entendeu? Professor, eu pensei que essa parte aí seria tipo, se você entendeu o que estava sendo passado na sala de aula. Não. A gente pode até mudar esse texto aqui, mas o que é que isso daqui me diz? Como você estudou? Lembra que a análise do aprendizado, ela é um processo. Então, o que é que eu sugiro? Que vocês marquem de verdade e a gente entenda o processo. Então, o que é de pergunta relevante aqui? Se você copiou o código, por exemplo, eu estou digitando, você foi digitando comigo e passou em todos os testes. Você não fez por você foi copiando do que eu fiz. Aí você marca aqui que copiou do que eu fiz, você não fez. É totalmente diferente de você terminar a aula, chegar em casa, lembrar e tentar fazer sozinho. Percebe a diferença? Tentar fazer sozinho vai dar errado, vai... Entendeu? Tem como mudar? Pode, você pode refazer essa avaliação quantas vezes você quiser. Toda vez que você faz, ele grava aquele histórico dizendo assim era como eu estava nessa época e agora eu refiz a atividade e disse, não, agora eu refiz e fiz tudo sozinho, não usei IA para nada. Você pode refazer a atividade do zero quantas vezes quiser. Esses daqui de baixo, eles são a forma como você estuda. Eu sugiro que, por exemplo, sempre você poderia fazer esses dois. Esses dois é o quê? Eu estou estudando os conceitos, você abre lá o chat GPT, como é que eu crio um vetor? Tem outra forma de criar um vetor? E se eu criar assim, qual é a diferença? E na memória? Entendeu? É estudar a ideia. Esse aqui, o último, você terminou de fazer seu código, ele funcionou e você pensa, tá muito feio. Tem que ter uma forma mais inteligente de fazer isso. Aí sim, você pode chegar lá e perguntar, ei, tem outra forma melhor de fazer isso, mais eficiente, com outras estruturas? Porque você conseguiu passar pelo processo de aprendizado e agora você vai refinar. Então esse daqui seria o último, né? Refatorar o código. Você está usando a sua IA para refatorar. Você fez, você entendeu, mas você quer aprender mais. Então esses dois, eles não tiram pontuação e eles são sempre recomendados. Esses 3 do meio, eles perguntam, você conseguiu entender o problema? Porque tem gente que tem dificuldade com interpretação de texto ou não tem paciência para tentar entender o problema. E tem problemas que você vai precisar ler o texto umas 3 vezes para entender o que é para fazer. Caramba, peraí, é um vetor de pessoas. Quem está na primeira metade são as pessoas do time A, na segunda metade as pessoas do time B. Se for negativo é homem, a força é dobrada, se for positivo é mulher, e o número representa a quantidade. Você vai ter que montar tudo isso na sua cabeça. Então, se você não conseguiu nem entender o problema e fica pedindo para IA ensinar o que é para fazer, explicar para você o que é para fazer, aí você marca esse daqui. Tudo bem, de vez em quando você fazer. Só terminar, aí eu te dou espaço. Se você pedir para ele gerar código para o problema, ou seja, você está dando o problema para ele, pedindo para ele gerar código. Caramba, eu não sei fazer isso. Gera código para resolver esse problema. Não estou falando de estudar matéria. Estou falando, você pega aqui a tarefa aqui do jogadas, cola lá a pergunta do jogadas, e eu não consigo fazer esse código aqui. Você está pedindo resposta para um problema específico. Aí você coloca esse daqui. Se por acaso você tem um bug lá e você não consegue corrigir, e você pede para a IA resolver o teu bug, aí você está usando ele para consertar a saída. Então, qual é a sugestão? Ocasionalmente, você pode utilizar isso daqui. Mas se você sempre depende dela para entender o que é para fazer, temos um problema. Se você sempre depende dela para gerar código, eu não sei gerar amém.
Eu só sei fazer a lógica, mas eu não consigo fazer a leitura e a saída de dados. Então eu sempre preciso dela para poder fazer o print certinho, alinhado. Aí a gente tem um problema, porque fazer ocasionalmente é tudo ok. Fazer sempre é uma dependência ruim. Tá claro aí qual é a ideia? Então por isso que eu preciso que vocês marquem isso daqui, porque isso registra a forma como você estuda. Então no meu caso, eu lembro que eu usei o ChatGPT lá para tirar uma dúvida, mas eu não usei mais para nada. Agora a bolinha fica verde, mostrando que eu fiz a minha autoavaliação. Todas as atividades devem ter autoavaliação, nem que seja só marcar aqui que não usou IA para nada, exemplo. Então é obrigatório? É obrigatório, porque se você não marcar, se você não fizer, a porcentagem fica em 0%. Ter um código que roda, que passa nos testes, não me diz como foi que você fez, entendeu? Por isso que é importante que você diga como foi que você fez. Tudo bem, pessoal? Tá explicado aí o Paranauê? Só ver se estou gravando. Tá gravando. Então, bora aqui pro próximo. Ixi, quebrei aqui. Vamos aqui para os casais. Casais é uma atividade que vai trabalhar o conceito de mapas. Eu gostaria muito que vocês tivessem feito. A nossa métrica da disciplina é nas 14, 15 semanas de aula, a gente ter ali perto de 80 horas de tempo de rodagem. Isso vai gerar aí, vamos ver aqui. Disciplina vai ter 14 semanas, né? Começando do começo, 16 seria tudo. Se eu precisasse de 80 horas em 14 semanas, eu teria 5 horas e um trequinho por semana. Imaginando que a gente vai passar aqui, quando as coisas estabilizarem, 2 horas programando, significa que você precisa completar com mais 3, 4 horas de código fora daqui. Por semana. E acredite, 4 horas para quem pretende trabalhar com desenvolvimento não é nada, certo? Assim, a realidade é que para trabalhar como deve, você vai ter que se dedicar muito mais horas do que a proposta pela disciplina. E eu digo que FUP, PO, ED funcional são disciplinas em que todas as horas práticas são úteis para a vida do ser humano. Então, não é como se você estivesse vendo algo que vai ser inútil. Tudo que vocês estiverem vendo aqui, de alguma forma vai ser útil. Debugar, fazer, construir, principalmente numa época em que as pessoas acham que IA faz tudo, você nunca vai ser arquiteto de solução se você não passar pelo caminho de construir a solução pelas suas próprias mãozinhas. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Porque se você começa a deixar muito acumular, aí fica difícil pegar tempo de rodagem. Porque se você não faz nada numa semana, na outra já fica imaginando que você deveria ter feito mais horas. Então, só não deixar acumular que dá certo. Vamos lá. Segunda atividade é a atividade dos casais. O que era para vocês terem visto? Na atividade dos casais, você tem que montar pares com os animais. E esses pares, eles seguem, por exemplo, uma regra. Eu tenho 5, 5, 5, menos 2, 1, 4, menos 3, 2, menos 5. Aqui é assim. Cada número representa um animal. O número positivo diz que ele é, por exemplo, um animal macho, o número negativo representa o fêmea. Então, o objetivo é casar os pares. Então, você pensa, ok, esse boi eu vou juntar com essa vaca. Esse boi aqui não tem par. Esse boi aqui também não tem par. Essa pata eu vou juntar com esse pato. Esse carneiro não tem par, esse peru não tem par. E você vai casando pares e ímpares. Quem tentou fazer o exercício? Ótimo. Como foi que vocês fizeram? Provavelmente vocês fizeram um laço e dentro dele outro laço procurando um elemento e zerando. Não foi isso? Beleza. Vamos entender o que é que vocês acabaram de fazer. Se a tua lista tem 1000 elementos, se você faz um laço, você faz 1000 interações. Se para cada posição desse laço, você faz outro laço percorrendo o vetor inteiro, você tem 1000 vezes 1000. Tá certo? Exatamente. Então, é o que a gente chama de n ao quadrado.
Se tua lista tivesse 1 milhão de elementos, você faria 1 milhão vezes 1 milhão. E aí é que entra a ideia da disciplina de estrutura de dados. Sempre que possível, a gente vai procurar estruturas eficientes para inserir e pesquisar. Então, qual é a lógica legal para a gente fazer aqui? Vamos criar um mapa de solteiros. Solteiros. Então, a gente começa aqui. Analisamos o primeiro elemento, é um boi. Aí eu pergunto, olho lá para a minha lista de solteiros, tem alguma vaca para esse boi? Se não tem nenhuma vaca para esse boi, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que, agora eu tenho um boi e ele está solteiro. Um boi que está solteiro. Aí eu vou para outro boi. Aí eu pergunto, tem uma vaca para esse boi? Não tem. Eu já tinha um boi solteiro, agora eu vou ficar com 2. Aí eu vou outro boi, os boi tudo triste, agora eu vou ficar com 3. Aí eu vejo aqui uma pata, o que é que eu vou perguntar? Tem um pato para essa pata? Não. Então o que é que eu vou fazer? Essa pata, eu tenho uma pata. Aí eu venho aqui, um marreco. Um marreco. Aí eu tenho aqui um ganso. Um ganso. Aí eu tenho aqui -3, um elemento. Qual é a jogada? Inserir nessa lista, ele é eficiente, tempo constante. Pesquisar na lista é eficiente, pesquisar nesse mapa aqui. Porque agora na hora que eu chegar bem aqui, eu achei um 2. Eu tenho um bem aqui. Então, ao invés de colocar esse cara na lista de solteiros, o que é que eu vou fazer? Tirar a pessoa que estava solteira lá para formar um par. Então, o tempo todo eu vou estar alimentando a lista de solteiros ou removendo os solteiros da lista. E aí o meu algoritmo, que era n², laço sobre laço, se torna O de n. Porque inserir, remover e pesquisar da lista é tempo constante. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui a nossa estrutura. Então, o que é que eu preciso? Aqui ele me dá a quantidade de elementos e os elementos. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é ler a quantidade. Quantidade é 0, fmt.scan de quantidade. Vou criar, eu não precisaria criar, mas eu vou criar só para a gente refazer a mesma lógica que a gente fez no outro. Preciso de uma lista de animais. Animais vai ser um make de int. Já vou começar com ela toda preenchida, QTD. Agora eu vou percorrer a minha lista. Fazendo o scan para dentro dela. fmt.scan, endereço de animais na posição I. Tudo bem? Mesma coisa que eu fiz. Observe que isso daqui, você poderia até tentar, mas não vai funcionar. Você não pode pegar o índice e o elemento? Eu vou jogar aqui direto para dentro do elemento. Animal. Vou jogar aqui direto para dentro do elemento. Por que isso daqui não funciona? Vocês estão numa linguagem em que existe um controle sobre o que é que tem alocação na stack e o que é que tem alocação na heap, traduzindo. Vocês estão numa linguagem em que vocês controlam se a informação é estática ou ponteira. Beleza? Mesma coisa se você estivesse lá em C ou C++. Você controla para onde é que essa memória está sendo jogada. Quando você está fazendo isso daqui, criando um vetor de inteiros, você está criando isso daqui na tua stack. Então, significa que tudo que você está fazendo aqui é cópia. Isso daqui não é um ponteiro, isso é um bloco de informação. Então, isso daqui é a cópia desse valor, a cópia desse valor, a cópia desse valor. Por que que em Java, em Python, em Node, em TypeScript a gente não tem esse problema? Porque nessas linguagens tudo é ponteiro, tudo é objeto, tudo é dinâmico. Nessas linguagens, como elas não são pensadas para otimização, você não tem como criar um bloco de dados onde os elementos estão realmente ali, contínuos na memória. Nessas linguagens, Java, Python, etc., o melhor que você pode fazer é criar um vetor onde cada casinha é um ponteiro para o objeto, entendeu?
Então, quando a gente está fazendo isso, e isso daqui é estático, esse cara é a cópia. Se ele é a cópia e eu coloco a informação para dentro da cópia, eu não consigo preencher o vetor de fato. Por isso que a gente precisa acessar via índice. Tudo bem? Então, quer preencher, acessa via índice. Tudo bem? Mas eu tenho uma pergunta alternativa? Tem, mas eu não vou dizer não. Porque senão eu vou confundir mais agora, tá? O objetivo da aula de hoje é entender mapas, porque senão eu vou começar a entrar em ponteiros e tudo mais, e aí vai confundir. Então, o objetivo disso daqui é entender como é que eu vou utilizar esse mapa para fazer inserção e consulta. Essa é a nossa ideia agora. Nessa atividade e na próxima. Então, o foco é esse, entender os mapas. Então, entendemos como é que lê os dados. Qual é o próximo passo agora, que eu digo para sempre fazer? Ver se você leu direito. Animais. Será que eu li direito? Cadê? Não era para ter o negócio aqui, não? Cadê os meus animais? Cadê meus animais? Por que eu não tenho nenhum animal? Li a quantidade. O que foi que eu errei aqui? Endereço. Tem animais? Sempre veja se você leu as informações, tá? Sempre. Tá? Eu poderia verificar se teve erro ou não, tá? Mas vamos aqui, sempre leia que funciona. O que a gente vai fazer agora? O nosso algoritmo de quem são os meus solteiros e ficar olhando, tem algum solteiro? Insere um solteiro lá, bababá. Então, vamos lá. O nosso mapa de solteiros, ele tem um tipo para ser a chave e um tipo para ser o valor armazenado. Ambos eles são inteiros. A chave é um inteiro, que é o animal que eu estou guardando, e o valor que eu estou armazenando é um inteiro. Então, isso daqui seria o equivalente a... Isso daqui seria o equivalente a dizer assim: os meus solteiros, se eu quisesse fazer a descrição completa, seria essa. Os meus solteiros são um mapa que mapeia de inteiro para inteiro. Ixi, eu estou na linha, né? Foi mal. Os meus solteiros são um mapa que mapeia de inteiro para inteiro. E eu crio ele com o mesmo make, a mesma estrutura. Eu vou criar aqui um mapa que vai de inteiro para inteiro e pronto, está valendo já. Então, se eu usar os 2 pontos, eu não preciso dessa construção. Então, eu posso armazenar inteiros aqui como chave e como valor. Beleza? Então, vamos agora percorrer os meus animais para saber se eu coloco ele na lista de solteiros ou tiro o solteiro que estava naquela posição. Beleza? Então, vamos lá. Para cada animal em animais. Qual é a pergunta que eu vou fazer aqui? Eu olhei para o animal. O par dele está na lista de solteiros? Se o par dele estiver na lista de solteiros, né, então eu montei um par. Se o par dele não está na lista de solteiros, significa que esse cara é um solteiro, eu tenho que jogar ele na lista. Como é que funcionam os mapas? Inserir é trivial. Solteiros, valor menos 5, recebe 3. Isso aqui é uma inserção. Estou jogando o valor aqui dentro. Para pesquisar, seria assim. Ele vai me retornar o valor e se existe. Solteiros na posição menos 5. Os parâmetros já entram em mas é por planejamento. Fazer uma consulta já te dá 2 coisas. É bem prático isso daqui. A consulta te retorna o valor, se ele existe, e o default do valor, se ele não existe. Então, por exemplo, se eu perguntasse só assim, qual é o valor que tem na posição 6? O que é que ele diria? 6 existe? Não. Qual é o default para o inteiro? 0. Então, seria equivalente ao default. Default daquele tipo de variável.
Então, isso daqui, ao mesmo tempo, me dá o valor, se ele existir, e o default do tipo, se ele não existir. Se fosse um outro tipo e eu quisesse saber se ele existe ou não existe, eu poderia pegar a segunda variável e testar se ele existe. Então, o mesmo acesso de leitura já também faz uma consulta. Pronto, tudo que a gente precisava saber basicamente era isso. Eu só tenho escrita e leitura com busca. Olha como fica bonitinho, cara. Eu quero saber se o par dele existe, concorda? Então, quem é o par dele? Eu poderia fazer assim. A quantidade de elementos do par dele, e se o par dele existe, seria solteiros de quem? Eu estou procurando quem? Quem é o par de animal? Menos animal. Se esse cara era o 5, eu vou atrás do menos 5. Se esse cara era o 3, era o menos 3, eu vou atrás do 3. Eu vou atrás do par desse cara. Então, se ele existe, vai dar um valor. Se ele não existe, vai dar 0. Então, só olhar a quantidade já resolve para mim. Se a quantidade for maior do que 0, significa que existe um par para ele. Concorda? Então, agora eu tenho que tirar esse cara da lista de solteiros. Solteiros menos animal vai receber o quê? Quantidade menos 1. Tirei o par que estava lá na lista de solteiros. E agora eu posso montar que eu formei um par a mais. Número de pares recebe 0. Número de pares mais. Acabei nem usando isso daqui, porque eu estou me utilizando da técnica de que se ele não existe, ele retorna 0. Seria equivalente a ele existir e também não ter ninguém. Então isso daqui já resolve as duas coisas para mim. Oi? Esse caso aí, ele guarda o valor inteiro e o valor zero? Não, ele guarda 2 valores inteiros. O primeiro valor me diz quem é a pessoa que eu estou analisando e o segundo, quantos elementos existem. Então, deixa eu fazer aqui o segundo e aí vocês vão entender. Se por acaso eu não tenho o par desse animal, o que é que eu tenho que fazer? Colocar ele na lista de solteiros. Se ele existe na lista de solteiros, se ele já existe, existe uma quantidade associada, sim ou não? Se não existe, a quantidade associada é 0. Então, seria como fazer assim, ó. Vou pegar na lista de solteiros, para esse animal, pegar o valor que já existe e aumentar de 1. Se não existia, é 0. Se já existia, ele me retorna o valor que já existia. E eu aumento isso daqui de 1. O que também é equivalente a fazer o quê? Mais igual, né? Mais igual. Ou até mais bonitinho, mais. Se não existia, ele cria com 0 e adiciona 1. Se já existia, ele pega o valor que já existia e adiciona 1. Legal, né? Então, acabei nem utilizando isso daqui também, ó. Olha como eu ter um valor default quebra o galho. Se esse cara existe e tem uma quantidade associada e essa quantidade é maior do que 0, eu vou pegar e tirar 1 dela. Então o mapa serve basicamente para identificar se tem ou não. Ou não tem. E no caso aqui, associado a esse ter ou não ter, um valor de penduricalho. Entendeu? Porque aqui eu tenho 2 coisas. Ó, eu tenho um índice que é o animal, a galinha, o porco, menos 2. E eu tenho associado a esse animal uma quantidade. Então eu tenho uma estrutura que a gente chama de estrutura de chave e valor. A chave é o 5, o valor é 3. Quando eu chego bem aqui e pego esse menos 5, eu tenho o par desse cara? Tenho. Então o que era 5, o que era 3 vai virar 2. Aí eu tenho aqui um exemplo, eu tenho bem aqui um
Menos 4, aí eu vejo, ops, ele existe? Existe. Vou tirar esse cara daqui e formar outro par. E eu vou acessando a minha chave valor e alterando. Por que isso daqui é útil? Porque ao invés de você usar um vetor que você tem que ficar iterando para procurar se o cara existe ou não existe, você olha para uma estrutura eficiente para busca e inserção. Existe ou não existe? E qual é o valor associado? Beleza? Show! Pronto. Então, essa daqui é o nosso macete. Vamos ver como foi que ficou o resultado aqui, ó. De forma condensada, como ficou legalzinho. Se existe, eu pego a quantidade. Se não existe, a quantidade vai ser 0. Se a quantidade for maior do que 0, é porque existe, tem gente. Se tem gente, eu tiro o cara de lá e aumento a quantidade de pares. Se não tem gente, eu pego esse cara que eu acabei de ler e incremento ele na lista de solteiros. E aí no final, o que é que eu quero imprimir? O número de pares. Darth Vader, para nos dar o ar da graça. Bonitinho, né? A técnica. Então, o que é a ideia da disciplina? E por isso que eu gosto de começar com essas atividades. Entender que o vetor é uma opção só quando ele for a melhor opção. Senão, você usa estruturas melhores. Ficou legal? Ficou bonitinha a nossa solução? Bora pro Baruel, que é a mesma... Oi. Nesse folha onde tem... É um espaço, é? Onde? Aqui? É. Pronto, aqui é o seguinte. Quando você precisa criar um buraco, a gente chama aqui em computação de um placeholder. Placeholder, segura o meu lugar. Se você só quer um valor, você não consegue fazer assim animal, porque se você só der um elemento, ele vai achar que isso aqui é o índice. O primeiro é sempre o índice. E se você disser que quer o índice e o valor, ele vai dizer que você não está usando essa variável. Entendeu? E aí o padrão para você dizer, ok, eu sei que eu preciso receber essa variável, mas ela não é importante para mim. Aí você usa o mesmo padrão do Python, que é underline. É como se não tivesse um valor fixo para começar. É como se eu não preciso desse valor. Eu sei que eu preciso recebê-lo, mas ele não é relevante para mim. Então é simplesmente um placeholder, um segura o meu lugar, que isso daqui é irrelevante. Aí ele vai guardar só o segundo, o primeiro ele ignora. Isso daqui em Python seria mais ou menos assim. Você tem que receber duas coisas, o 5 e o 4. Só que você só quer o segundo. Então você diria, o primeiro eu não me importo, o segundo é o valor que eu quero. Entendeu? Nessa disciplina a gente vai usar Python não, só... As atividades a gente vai construir em Go, mas eu sempre vou estar referenciando linguagens diferentes, entendeu? Mas para produzir código, vocês podem produzir só em Go mesmo, tudo bem? Mas vocês vão ver que, dados os conceitos e com os linkzinhos que eu for fazendo, vai ficar muito mais fácil quando você for para um Java da vida, entendeu? Isso daqui em Java... Não, vou falar agora não. Vamos falar agora não. Beleza? Mas essa solução aqui, você sempre tem que pensar em design de linguagem. Você imagina que o Go nasce como filho do C++. C++, você tem umas 20 funções para fazer o que aqui está feito em duas. Você tem busca, inserção com teste, inserção com iteradores, entendeu? 20 coisas para fazer com duas. Então a ideia é um subconjunto mínimo que me dá 60%, 70% das funcionalidades. Tudo bem? Bora pro próximo. Oi. Sim. Ai, tu vai ter que sair, né? É de manhã, é de tarde, é de manhã. Hoje é dia... A gente... Ah, tá. Vamos lá. Eu tenho mais uma atividade, então...
A próxima vai levar uns 20 minutinhos, porque a gente vai utilizar a mesma coisa que a gente viu agora de mapa, só que como conjuntos. Conjuntos são mapas em que eu não me importo com os valores, eu só quero as chaves. Mas vamos aqui para o pessoal poder sair. Ana Cecília, Ana Lia, Ana Vitória, Presente. perdão, André Luiz, André Souza, Ana Veríssimo, Ana Raica, Presente. Antônio Cainanderson, Presente. Antônio Vinícius, Christian, Presente. Daniel Fernandes, Gabriel Fernandes, Gabriel Franco, Yarli, Isaac, Presente. Ivna, Isabel, Presente. Jeová, Presente. João Gabriel, João Pedro, José Alain, José Maison, José Ricardo, José Iago, Juliana, Cauã, Kaique, Maria Graziele, Matheus, Presente. Moacir, Presente. Sâmia, Sebastian, Presente. Sofia, Presente. Wellington, Presente. Ian. Presente. Depois eu ordeno e te coloco no canto certo. Ian. Então, bora aqui. Não sei se vocês já fizeram o Baruel quando eram alunos de FUP, mas se não fizeram, é uma atividadezinha delícia para fazer. Vamos entender aqui o que é o Baruel. O Baruel tem quem fez o Baruel aí? Bora lá. Beleza, os outros estão devendo. Bora estudar, meu povo. O Baruel está montando um álbum de figurinhas. O primeiro número diz quantas figurinhas existem no álbum completo. Então aqui está dizendo que o álbum completo vai das figurinhas 1 até a figurinha 5. Beleza? Esse daqui diz quantas figurinhas o Baruel possui. E aqui eu tenho a lista das figurinhas que o Baruel possui de forma ordenada. Qual é a resposta que ele quer? A primeira é quais as figurinhas que o Baruel tem repetidas, e a segunda é o quê? Quais as figurinhas ele precisa para completar o álbum. Beleza? Então vamos lá. Quais as figurinhas ele tem repetida e quais as figurinhas que ele precisa para completar o álbum. Então, o que é a lógica dessa brincadeira aqui? Se você... Claro que existem otimizações e as coisas já foram colocadas ordenadas aqui para facilitar. Mas a primeira ideia é você perguntar, ok, quais são as figurinhas únicas e quais as figurinhas repetidas que ele possui? Essa seria a primeira ideia. Você vai percorrer as figurinhas e vai verificar quais são as únicas e quais são as repetidas. Só que isso envolve uma busca. Você tem um local onde está armazenado as figurinhas únicas que ele tem, e o tempo todo você pega uma figurinha nova e pergunta, eu já possuo essa figurinha? Eu já possuo essa figurinha? Eu já possuo essa figurinha? Você percebe que ele está fazendo consultas. Uma consulta a cada nova figurinha. Aí você já entendeu que percorrer o vetor de novo para verificar se existe é uma ideia ruim. O que é que a gente vai utilizar? Um mapa. Só que diferente da atividade dos animais, onde associado a cada valor que eu colocava no mapa, eu tinha um outro valor que era a quantidade de animais, aqui eu só tenho uma pergunta que é, eu tenho ou não tenho essa figurinha? Essa é a minha pergunta. Eu tenho ou não tenho essa figurinha? Claro, eu poderia já ir armazenando a quantidade que também resolveria. Mas eu vou fazer assim para vocês entenderem conceitualmente o que é. Internamente, mapas e conjuntos são a mesma estrutura de dados. A mesma forma de acessar, a mesma forma de inserir, a mesma forma de alterar, é tudo igual. Só que no mapa,
você tem pendurado nessa chave um cabidezinho que guarda um valor, e no conjunto você só tem a chave. É assim, beleza? Então aqui, conceitualmente, é o conjunto, porque a única pergunta que eu quero fazer é: eu tenho essa figurinha ou eu não tenho essa figurinha? O Go, ele não te dá a opção de criar conjuntos. Se você está, por exemplo, em Python, para dar um exemplo, você tem que um mapa é criado assim, figurinhas únicas, só para a gente entender conceitualmente. Python. Únicas é um mapa de inteiros. Isso daqui seria um mapa em Python. E se eu quisesse um conjunto, eu diria que é um conjunto. Se você tivesse lá em Java, você teria equivalente no Java a um hash map, se você quer um mapa, ou um hash set, se você quer um conjunto. Então, C++, você teria para os mapas um unordered map, e para os conjuntos um unordered set. Beleza? C++ seria assim e por aí vai. Só que o Go disse: rapaz, quer saber? Como mapas e conjuntos são a mesma coisa, eu vou criar só mapas e pronto. Internamente é a mesma coisa. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Quando vocês só precisem armazenar a chave, vocês criem um mapa dessa forma aqui, ó. Únicos é um mapa onde, dado um determinado valor, eu vou armazenar um booleano. Só para dizer que existe ou não existe. Então, se eu coloco true, aquele elemento existe e resolve aqui nossa situação em vários casos, tá certo? Então, isso aqui seria equivalente a eu ter um mapa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ler os dados. O que é que eu tenho que ler? A quantidade de figurinhas do álbum, a quantidade de figurinhas que ele possui e a minha lista de figurinhas. Então, bora lá. Quantidade álbum, quantidade que ele possui, tudo isso é inteiro. fmt.scan, quantidade álbum e quantidade que possui. Vamos criar o vetor? O vetor de figuras. As minhas figuras são make, int, vetor de inteiros. Vou começar já todo preenchido, a quantidade que ele possui. Agora eu vou percorrer colocando dentro. Range figuras, fmt.scan, endereço de figuras e pronto. E agora eu vou fazer o que? Ver se eu li tudo certo. fmt.print ln, quantidade do álbum, quantidade que ele possui e as figuras. Foi que eu escrevi errado? O que foi? Ah, tá, valeu. Esse daqui eu não estou usando. Beleza. Leu tudo certinho? Leu tudo certinho. Bora pro próximo. Agora eu preciso fazer aquela brincadeira para saber se essa figurinha é única ou se essa figurinha é repetida. Então, vamos fazer aqui o macete. Criei os meus únicos, que vai ser um mapa, e os repetidos vai ser só a lista de todas as figurinhas que eu já tenho repetidos. Repetidos vai ser outro slice, uma lista de inteiros. Eu vou começar com 0, porque eu não sei quantas eu tenho repetidas, mas na pior das hipóteses, eu tenho todas elas repetidas. Então, já pré-aloquei para ele não ficar realocando. Então, quantos atualmente eu tenho? Únicos, nenhum. E quantos eu tenho repetidos? Nenhum, porque eu não analisei ainda. Então, agora a gente vai analisar para cada figura não, é assim, né? Para cada índice figura de range, qual é o nome da minha variável? Figuras. Como é que eu sei se a minha figurinha está aqui? Se a minha figurinha
figura não está na lista de únicos, seria equivalente a fazer, vou fazer em 2 passos, tá? Um é valor se existe em figuras, figura. Se existe, ela vai para os repetidos. Repetidos recebe append de repetidos, figura. Se eu já tenho, únicos. Se essa figurinha já está em únicos, então ela vai para os repetidos. Se não, ela vai para únicos. Únicos, figura, recebe, true. Beleza? Oi, bora lá. Vamos aqui, ó. Isso daqui guarda as minhas figurinhas únicas. Na hora que eu joguei um booleano aqui, ele resolve 2 coisas para mim. Como eu sempre coloco como true, se ele existir, o valor que ele devolve vai ser true. E se ele não existir, o valor que ele devolve vai ser false. Então eu posso usar isso daqui como, de forma redundante, como o fato de ele existir ou não. O meu valor já vai devolver se o elemento existe. Porque se ele existe, ele foi colocado como true. E se ele não existe, ele foi colocado como false. Então eu consigo fazer apenas assim. Se ele existe, ou seja, se isso daqui é true, ele vai para os repetidos. Se ele não existe, eu coloco ele na lista de únicos. Então eu vou iterando, ou jogo nos repetidos, ou jogo nos únicos. Ou jogo nos repetidos, ou jogo nos únicos. Assim eu passo por todas as minhas figurinhas, fazendo. Isso aqui é uma consulta inteligente. Consulta em O de 1. Ele já está na lista de únicos? Se ele já está, joga no final da lista de repetidos. O de 1. Se ele não está, eu faço com que ele se torne único, O de 1 também. Então tudo isso daqui é O de N, certo? Agora a gente vai para a saideira do problema, que seria, a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Quais são as figurinhas repetidas? E agora a gente teria um joguinho de formatação, de saída, porque a gente tem que colocar os valores, valor, elemento, e eu não quero colocar espaço no final. Se eu fizer um for aqui normal, for, valor, elemento, se eu colocar um for normal, ele vai colocar um espaçozinho aqui no último, tá vendo? Se eu mandar só imprimir a variável fmt.println de repetidos, ele vai... Ele está dizendo que eu não estou usando únicos. Espera aí. fmt.println únicos. Não estou usando únicos, eu usei 2 vezes. Ah, tá. Faltou fazer o make, né? Make map. Ficou faltando make. Pronto. Tá vendo aqui que ele tá... eu não preciso mais disso porque eu já carreguei todos os valores. Então, vou tirar esse print daqui. Tá vendo aqui? Pronto. Tá vendo aqui o que é que ele está imprimindo? Tá colocando os colchetezinhos. Em algum momento, a gente vai ser legal a gente aprender um pouco mais sobre formatação, controle, join e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqui um macete safado para poder resolver isso daqui. O que é um macete safado? Quando você está dando esse print, você está jogando essa informação direto para o terminal. Beleza? Ué, e se ao invés de jogar a informação para o terminal, eu quisesse jogar para uma string? Tipo fazer um toString disso? Seria equivalente ao toString do Java, ao str do Python. É uma forma de pegar um valor e transformar em texto. A forma que no Go é, toda função de print tem uma variante dela com um Szinho na frente. Tem o sprint ln, o sprintf, o sprint, que ao invés de imprimir para o terminal, jogam para uma string. Então, se eu pegasse isso daqui, vou fazer o
sprint f. Vou jogar isso daqui para dentro de um string de saída. Agora eu não vou mais enxergar essa string de saída. Mas essa string de saída, que foi o que eu acabei de gerar, ele tem um quadrado, um colchetezinho no começo e um colchetezinho no fim, né? Aí eu vou pegar a substring, vou comer os colchetezinhos. Eu posso fazer assim, ó. fmt.println saída do primeiro até o penúltimo. Isso daqui é um operador de fatiamento, funciona com texto e funciona com vetores. Ele não cria uma cópia da informação, ele só ajusta a visão do que você tem da informação. Então, por exemplo, se você rodar isso daqui, eu sempre vou pegar exemplo, não tenho como fugir não. Se você roda isso daqui, exemplo no Python, deixa eu só mostrar aqui a diferença. Gosto de siriguela. E você disser que quer pegar do primeiro até o penúltimo, ele vai fazer gosto de siriguela. Só que o Python, como ele não é pensado para otimização, isso daí vai sempre gerar uma nova string, um novo vetor. Isso sempre está duplicando, copiando os teus dados. O Go, ele vai fazer o seguinte, ele mantém o mesmo bloco de dados e cria uma view para esse bloco de dados. Então isso daqui é eficiente, porque você está só fazendo uma visão onde ele começa num canto e termina em outro canto para o mesmo bloco de dados. Vamos ver como é que fica aqui a nossa saída. Olha que legal. Funcionou aqui? Funcionou. Primeiro ele pegou a string, comeu as bordinhas e imprimiu. Agora o que é que ele quer? Ele quer saber quais as figurinhas que faltam. As figurinhas que faltam são as figurinhas que não estão no meu mapa de únicos. Basta eu percorrer o meu mapa de únicos e verificar quem não está lá. E aí são as figurinhas que faltam. Então, vamos lá. Faltantes, vou usar a mesma técnica aqui, tá certo? Faltantes é um make int. Na pior das hipóteses, faltam todas. QTD quantidade de... Não, 0. Na pior das hipóteses, vão faltar todas as figurinhas do álbum. Vão faltar a quantidade de figurinhas que possui no álbum. QTD álbum. Isso seria a pior das hipóteses. Agora eu tenho que percorrer o meu vetor para perguntar se ela está faltando ou não está faltando. Para cada valor, agora eu vou precisar do índice, porque eu quero começar do 1, né? A primeira figurinha é a figurinha 1. Começando na figurinha 1, i menor do que quantidade álbum, que aqui eu vou até a última figurinha. I mais, eu quero saber se eu tenho ou não tenho. Se eu não tiver, ela vai para a lista dos faltantes. Se eu não tenho únicos e faltantes, recebe append de faltantes e. Lembra, a quantidade de figurinhas no álbum não é a quantidade de figurinhas do Baruel. Significa que o meu álbum vai da figurinha índice 1 até a figurinha índice 30. Então agora eu vou dar 1 até a 30 perguntando, eu tenho essa figurinha? Eu tenho essa figurinha? Eu tenho essa figurinha? Eu tenho essa figurinha? Se eu não tiver a figurinha, que é que eu faço? Eu coloco ela na lista de faltantes. E aí eu vou usar o mesmo macetezinho que eu usei aqui em cima, aqui para baixo. Saída recebe fmt.sprintf %v de faltantes e aí eu vou imprimir sem as bordinhas. Pronto. Ficou faltando o que aqui no caso? Isso daqui seria, se eu quisesse tirar daqui, eu podia fazer uma função só para isso,
para recortar e ajustar, mas falta só uma coisa que a função pede, que é, se não tiver nenhuma figurinha, você coloca um N no lugar. Então, seria o equivalente cadê? Se saída for igual, se está vazio, se eu não tenho ninguém, então eu vou imprimir, print ln, n, senão eu vou imprimir as minhas figurinhas. E aí, como eu não tenho função, eu tenho que fazer isso 2 vezes. Se tivesse uma função, ficava melhor. Será que deu já? My precious. My precious. Código feio, mano. Código feio. Muito melhor se a gente jogar isso aqui para uma função, né? Func imprimir. Vai imprimir uma lista de lista de inteiros, lista. E agora eu posso vir aqui só ir, cadê? Bem aqui, né? Mandar imprimir os repetidos e aqui embaixo eu vou mandar imprimir os faltantes. Bem menos horripilante. My precious. Tudo bem, pessoal? Então, assim, isso daqui é uma provocação. A linguagem, vocês viram que ela é sequinha, né? Mapas, assim. Então, eu provoco que vocês pratiquem, né? E, de preferência, a sua cabeça, a partir de agora, sempre tem que pensar, será que eu preciso mesmo de um for dentro de outro for? Será que eu não consigo armazenar isso daqui em algum lugar e usar mapas? Tudo que você for fazer, você tem que pensar, é eficiente essa busca? Eu consigo armazenar isso em algum lugar? Então, se você não tinha feito essas atividades, eu sugiro que você refaça, porque é uma ótima forma de fixar o conteúdo. Essas daqui são as mais importantes, porque vai trabalhar o conceito de mapas, conjuntos e slices. A atividade de gomos é só uma atividade de FUP pura. Também trabalha struct, porque você tem que montar a cobrinha, né? Fazer a cobrinha andar. Ela anda de trás para frente, bem dizer, porque quando ela anda, a última posição assume o valor da penúltima. A penúltima assume o valor da antepenúltima. Então, o corpo anda e depois a cabeça anda. Mas, assim, sugiro que vocês gastem tempo refazendo essas 3 e entrem nessas daqui. Tirando as especiais, as outras, especiais e princesa, as outras são fazíveis. Especiais é que é o cão chupando manga mesmo. Mas é muito legal para trabalhar essa coisa de programação básica, loop, mapas. Pode procurar. Pode procurar. Ok. Enquanto nós trabalhamos obrigatório. Obrigatório. E o que acontece se não cumprir? O que acontece se não cumprir? Aí você fica com 0, o que eu não sei como você fez.